Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 2, Bom Ministro de Cristo Jesus. Segunda-feira. Ler com oração 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Presbíteros adequados e o ministério da palavra. O título da mensagem desta semana é Bom Ministro de Cristo Jesus. Nela veremos as palavras de instrução, exortação e encorajamento a ser um bom ministro de Cristo dadas por Paulo a Timóteo, as quais consistem em fortalecer-se na graça, seguir de perto o apóstolo, tanto seus ensinamentos como seu proceder, e honrar suas origens. Paulo também recomenda a Timóteo alimentar-se com a verdade, tornando-se padrão dos fiéis, exercitar o espírito para expressar Deus em seu viver e assim tomar posse da vida eterna. Para isso ele deveria cuidar primeiramente de si e depois dos outros, a fim de manter acesa a chama pela pregação do Evangelho. Antes, porém, de começar especificamente essa porção da palavra, vamos complementar a mensagem da semana anterior sobre a responsabilidade dos presbíteros e diáconos, que é um assunto muito importante para a liderança das igrejas, a fim de promover a economia de Deus entre os santos em cada cidade. Os diáconos precisam estar totalmente afinados e alinhados com o mistério da fé, ou seja, com a economia divina. Vemos exemplo disso quando foram escolhidos diáconos na igreja em Jerusalém. Ali os apóstolos precisavam de ajuda na distribuição das refeições diárias, por isso pediram aos irmãos que elegessem 7 diáconos. Foram escolhidos irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Versículo 3. Com isso vemos que os diáconos e diaconisas têm de estar cheios do Espírito para servir ao Senhor, como era o diácono Estevão, conforme relato no capítulo 7 de Atos. Paulo, quando percorreu as regiões da Galácia, estabeleceu presbíteros. Os presbíteros estabelecidos eram ainda imaturos e não sabiam direito o que era a fé e a economia divina. Posteriormente, isso trouxe certos problemas, pois houve conflitos entre os gentios salvos e os judaizantes que saíram de Jerusalém. Os judaizantes eram judeus crentes, entretanto muito arraigados à lei de Moisés, e queriam obrigar os santos novos da região da Galácia a praticar a circuncisão. Esse ensinamento é errôneo, pois estamos no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, na qual quem crê no Senhor Jesus é totalmente salvo por Ele. Louvado seja o Senhor! Nada pode fazer-nos voltar para o costume de Moisés. Por isso é importante que os presbíteros conheçam a economia neotestamentária de Deus. Em Gálatas vemos o resultado de os presbíteros não atuarem bem de acordo com sua função, o que deixou brechas para a entrada dos ensinamentos dos judaizantes vindos de Jerusalém. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Capítulo 3, versículos do 1 ao 5.
A expressão pregação da fé nos versículos 2 e 5 pode ser mais bem traduzida para ouvir da fé. A fé vem pelo ouvir, e é assim que recebemos o Espírito em nós e somos salvos. Portanto, não podemos retroceder e sim avançar. Os Gálatas deveriam avançar, afinal foram salvos e receberam o Espírito pelo ouvir da fé. Não foram justificados pelas obras da carne ou pelas obras da lei. Como é importante a instituição de presbíteros corretos na igreja. Naquela época, por serem novos na fé, eles abriram brechas para a entrada de ensinamentos diferentes, obsoletos e tradicionais. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. Por isso, Paulo, ao orientar seu jovem cooperador Timóteo, colocou as condições ou requisitos para a escolha de presbíteros e diáconos. Quando terminou de escrever essa parte, sentimos que ele ficou alegre e aliviado, pois essa questão era-lhe um peso que carregava nas costas. Na sequência, vemos um Paulo totalmente liberado em seu espírito, muito contente e satisfeito por falar dos requisitos dos presbíteros e diáconos a seu jovem cooperador Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3, do 14 ao 16. Ele se sentiu livre. Aleluia! Como é importante haver na igreja presbíteros corretos, adequados, que seguem os ensinamentos dos apóstolos e estão alinhados com o apóstolo. Vejamos então como deve ser um bom ministro de Cristo. Paulo aperfeiçoa seu jovem cooperador, ajudando-o a edificar nele o caráter de um homem de Deus, conforme lemos. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 6. Para ser um bom ministro de Cristo Jesus, devemos ter um ministério, e não apenas um dom. Pela graça, exercitamos o dom, e com seu exercício contínuo e crescimento de vida, esse dom se torna ministério. Visto que houve o agravamento da degradação da igreja no final da vida de Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, ele quis ensinar a seu jovem cooperador como proceder numa situação de dificuldade. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Essa é a função de um ministro. Ele tem de se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Todos nós, quando formos ministrar a palavra, devemos fortificar-nos na graça de Cristo Jesus e expor aos irmãos o que recebemos por meio dos ensinamentos saudáveis. Que possamos transmitir a homens idôneos o ensinamento que temos recebido e que eles também sejam fiéis à nossa palavra, que tem origem na palavra de Paulo. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: por que é importante a instituição de presbíteros adequados na igreja? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.